Semente pendente em um colar, linda, mas somente queria era germinar. Eu quero, eu busco, eu sigo, eu vou. Sou bicho caminhador, me lanço ao solo em rastro flor. Caminha bicho, bicho caminhador, com a minha, com a sua, com a nossa dor. Caminha bicho, bicho caminhador, semente flor. Caminha bicho, bicho caminhador, com a minha, com a sua, com a nossa dor. Caminha bicho, bicho caminhador, semente flor. Semente pendente. Muito boa noite, aqui é Manuel Tembo e mais um Bicho Caminhador, terceira semana do Bicho Caminhador. Está começando a pegar ritmo esse caminhar, né? É uma grande alegria estar aqui com vocês, se aproxegue, vai ser muito legal hoje esse programa, onde a gente vai compartilhar música, memória, histórias. Gostaria de saber, vão comentando aí se está chegando bem o áudio para vocês, depois na hora da música também. Esse programa então vai ter uma parte por dentro da música, onde a gente vai falar de Retratos da Lembrança, que é uma música muito especial para mim, depois vocês vão entender por quê. Na sequência a gente vai ter o Bastidores do Tembo falando um pouco do livro que está aparecendo na tela, que é o Compondo Vidas, um livro de um autor aqui de Viamão, um jovem escritor que na época tinha 15 anos e escreveu a minha história ali, a minha biografia. E aí depois a gente tem um momento especial também com Caminhos de Viamão e um pouco das novidades, dos desdobramentos que esses caminhos vão chegando em outras instâncias, né, em outros lugares, e Viamão também vai percorrendo outros caminhos no Brasil, mundo afora. Então, uma grande alegria estar compartilhando com vocês. E como eu fiz algumas chamadas desse programa, algumas pessoas já escreveram, né, conhecem a minha história já mais de perto e já me mandaram mensagens muito bacanas, né? Como o Luiz, que é o pai do Cadu, do escritor, que compartilhou que a música que a gente vai falar hoje aqui é uma música que toca muito na vida dele. Todas as vezes que eu apresentei, ele se emocionou porque remete muito à história de vida dele, né? Com o pai dele, enfim, né? E a Miriam, minha irmã também, que eu comentei semana passada, que é uma mana que faz os registros fotográficos da família, me mandou um monte de foto e disse: te inspira. Então, assim, eu comentei na semana passada, eu sou o caçula de 11 irmãos, uma família numerosa. Então ela mandou fotos que eu não imaginava que ela tivesse lá da nossa infância, até momentos assim mais recentes. Então isso realmente me emocionou, me inspirou um pouco mais para trazer para vocês, ainda com mais sentimento, esse programa. Então a gente vai começar pelo bloco Por Dentro da Música, falando de Retratos da Lembrança,
que é uma música que a letra é da Lúcia Silveira, minha mana, e ela fez contando um cotidiano, um dia que ela estava numa mesa do bar, com um amigo, compartilhando histórias de vidas, as vivências dele, e eu encontrei essa letra, mas quando eu li essa mensagem, automaticamente me reportou a um amor mais, paternal, uma coisa mais fraterna com a figura do meu pai. Então eu tive que pedir licença para ela, poética, para apenas remanejar então o foco da música, né? Fazer algumas adequações para que então ela se tornasse uma homenagem ao meu velho pai, que a gente, Joaquim Silveira, reverendo Joaquim, que a gente carinhosamente chamava de Tchembo, por causa que ela derivou de uma expressão que nós irmãos falávamos muito para ele: te amo, negrinho, te amo, negrinho. Esse te amo acabou derivando para Tchembo, e a gente dizia, não só para ele, mas a gente dizia uns para os outros em casa: Tchembo, neguinho. Então, assim, é uma expressão de muito amor, de muito carinho, que realmente a gente expressava muito em casa. E a gente lembra muito das histórias e memórias desse pai, que foi um grande homem. A gente era um cara humanitário desde sempre, foi professor, inclusive há pouco tempo homenageado na cidade de Canguçu, como uma personalidade lá, pelos trabalhos que ele fez se dedicando àquela cidade, né, que é a nossa terra natal. E ele se aposentou como pastor da igreja anglicana, e a gente teve, nós, os filhos caçula, que ainda estávamos em casa, a gente teve a oportunidade de desfrutar daquela pessoa tão sábia e tão amorosa, que tantas vezes tirou a camisa do próprio corpo para vestir alguém que estava precisando, ou a comida da nossa mesa para compartilhar com quem estava precisando. E ele foi para nós assim um exemplo que a gente replica até hoje e sabe de onde vem, da origem de sermos assim, de gostarmos de receber, de gostarmos de ajudar. E a gente cercava então ele quando já estava mais velhinho, né? Cantava para ele os hinos da igreja, outros hinos que canções populares que ele mesmo nos ensinou. E a gente, e eu mesmo principalmente, ficava enchendo o saco do meu pai, por causa que eu pedi para ele contar velhas histórias da vida que ele já tinha contado muitas vezes, mas fazer ele repetir aquilo ali, eu via o olho dele brilhar, contando histórias que ele tinha falado, chamado para discursar no meio de vários bispos e várias pessoas. E o meu pai era um reverendo autodidata, né? Ele fez seminário à distância, mas a vida o que ele deixou de legado foi um caminho de sacerdote de muita verdade, né? Ele vivenciou realmente o que ele fez, não que a pessoa que fez o seminário também não faça, né? Mas ele era um exemplo realmente de como seria um pai de uma comunidade, né? E ele se dedicou a vida toda para isso. Então, de fazer ele contar as histórias dos discursos que ele fazia nos concílios da igreja e tudo mais, e outras histórias que ele ensinava para nós sobre o relâmpago no céu, quanto tempo depois do trovão, ele levava a gente para a janela para nos ensinar sobre isso, né? E eu cantava para ele e tocava para ele as modas que ele tocava no violão, que eu, muito atento ali, de ouvido, comecei a decorar e comecei a replicar. Meu outro irmão também, o Casimiro, também tocava algumas coisas que ele tocava no repertório dele. Umas 3, 4 músicas, mas que ficaram no coração, né? E então, me veio tudo isso, quando eu vi aquela poesia da Lúcia ali, me veio tudo isso, esse sentimento de querer expressar aqueles momentos que a gente tinha com o nosso pai. Então eu fiz uma música chamada Retratos da Lembrança, que são essas imagens que a gente tem que ficam gravadas bem no nosso subconsciente, dentro do nosso coração, e que realmente
elas vêm à tona cada vez que a gente toca a música, é uma forma de trazer ele para junto de nós, ele que já está no outro plano, e ele também compartilhar com a gente também o desdobramento das nossas vidas, que foi muito inspirada por ele. Então eu vou tocar para vocês aqui agora Retratos da Lembrança, que tem uma curiosidade que no refrão eu canto o Tiembo. Por 6 vezes eu repito a palavra Tiembo, que é o 6 na numerologia. Para quem conhece mais desse campo, ele é o número da família. Então, ao emanar 6 vezes o nome dele, é como se estivesse fazendo uma invocação desse espírito família, dessa coisa de pai para filho, né? E esse amor também de filhos para pai. Então, vou tocar para vocês aqui Retratos da Lembrança. Te vejo em meu pensamento, me vejo voltado o tempo. Te vejo em meu pensamento, me vejo voltado o tempo. Naquela mesma cadeira embalar meus sonhos com suas histórias de vida tão lindas me fazem cantar. O mesmo sorriso franco, o mesmo brilho no olhar, o mesmo ombro amigo pronto pra me apoiar. Eu vejo você, meu amigo, nos retratos da lembrança, alegre que nem criança. Eu vejo você, meu amigo, nos retratos da lembrança, alegre que nem criança, mas com a mão forte de um pai. Tiembo, 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 oh, oh, pai. Tiembo, 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 tiembo. Te vejo daquela mesma maneira, naquela mesma cadeira, embalar meus sonhos com suas histórias de vida tão lindas, me fazem cantar. Com o mesmo sorriso franco, o mesmo brilho no olhar, o mesmo ombro amigo pronto pra me apoiar. Eu vejo você, meu amigo, nos retratos da lembrança, alegre que nem criança. Eu vejo você, meu amigo, nos retratos da lembrança, alegre que nem criança, mas com a mão forte de um pai. Tiembo, 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 oh, oh, pai.
É uma música que me traz muita emoção, me remete muito, né? Essa questão de voltar no tempo mesmo, né? Com meu pai. E tem músicas que têm esse sentido, né? Já aconteceu comigo com músicas populares, de estar ouvindo uma música e ela me remeter automaticamente a uma pessoa que está distante, né? Uma pessoa que a gente sente saudade, que queria que estivesse com a gente, compartilhando do dia a dia da gente, das coisas que a gente está conquistando. Mas a vida é assim, né? A gente fica, as pessoas que partem ou que estão longe, elas continuam com a gente sempre. Então, essa música é uma forma de trazer meu pai, nesse caso, para mais perto e a gente seguir, né? Nesse ombro amigo, né? E a história do meu nome artístico remeter a Tiembo não foi por acaso, né? Realmente, quando eu estava me lançando em carreira solo, meu nome era Manuel Silveira, já contei essa história algumas vezes, e Manuel Silveira tem as pencas, né? É um nome muito comum, e eu precisava de um nome que fosse uma assinatura única, assim, que eu pudesse, então, ter como um nome artístico. E aí o meu pai já tinha partido, né, já não estava entre nós, fisicamente. E aí então eu cheguei e disse, cara, por que não Tiembo? Que é um nome criado por nós ali, que surgiu ao acaso, que depois que eu adotei como nome artístico, né? Estou usando já há quase, sei lá, 15, 20 anos esse nome artístico, talvez um pouco mais. Pesquisei um pouco mais sobre esse nome também, né? Da onde surgiu esse nome, se tinha alguma referência. E, para minha alegria, para enriquecer mais o sentido do nome, se já não bastasse, o Tiembo, na língua tupi-guarani, em uma das suas versões, ele também quer dizer amigo. Olha que coincidência, né? Uma música feita por um amigo, uma pessoa tão especial. E acabei descobrindo que Tiembo também tinha essa conotação de amigo. A pessoa que compartilha sabedoria sem ter essa intenção, pelo seu exemplo. Olha que bacana. Então, assim, as coisas realmente na vida não acontecem por acaso. As coisas, às vezes, a gente só serve como uma antena para canalizar, né? Então, nós artistas temos muito disso, né? Tocando em frente, né? Do Almir Sater, Renato Teixeira. Diz que foi uma música que eles estavam ali, conversando com o violão, um pouquinho antes do jantar, enquanto a esposa de um deles estava preparando o jantar, eles estavam conversando. E aí, um deles escreveu aquela letra, não sei qual deles fez a letra, qual foi a música, o Almir Sater, o Renato Teixeira. E o outro começou a musicar. E antes, então, da janta estar pronta ali, estavam com a música, aquele mantra, né? Aquela música maravilhosa, uma das mais bonitas do nosso cancioneiro. Estava aquela música pronta. Então, a gente não sabe, muitas vezes, Tiembo surgiu assim. Retratos da Lembrança surgiu, então, da inspiração
do pedido para a Lúcia liberar, para fazer um caminho diferente naquela poesia. E acabou, então, se tornando, para nós, um mantra, assim, né? Que é mais que uma música que a gente expressa como arte, é uma música que a gente expressa como uma invocação mesmo, como uma forma de trazer para perto esse amor tão grande que ele deixou em nós, né? E essa história que estava só na minha lembrança, né? Ela foi também retratada nesse livro que o Cadu escreveu, que já é de 2025, já tem um ano o livro do Cadu. Cadu tinha 15 anos quando escreveu esse livro. Eu estava surpreso com aquele autor, né? 15 anos. E aí ele, não, Manuel, eu tenho 6 obras. Com o teu livro já são 6 obras. Então, que eu conheci numa entrevista divulgando o clipe Caminhos de Viamão na Rádio Itapuã. E aí o Cadu estava fazendo dando assistência ali, né, pro programa, e também me entrevistou ao vivo e também falou dos livros dele nesse programa, né. E aí no final ele disse assim: a tua história é tão bacana, Manuel, eu fiquei emocionado com a música e com o que tu falou, e ela deve ser contada para o mundo, e eu quero ser a pessoa que vai fazer isso. Não sei se o Cadu está na audiência aí hoje. Quem é que está por aí hoje? Hoje eu estou com a presença da Gabriela aqui, se puder abrir a câmera ali. A Gabriela, minha esposa, minha assistente. Aê, Gabi, dá um oizinho aí. Quem é que está chegando aí, Gabi? O Ramon te deixou um recado. Ramon Lindemann. Boa noite, Emanuel Tchembo. Abraço. Grande amigo. Obrigado, Ramon. O Marcos Pavão, boa noite, top demais. Pavão, tamo junto. A Lúcia Silveira, boa noite, caminhadores. Boa noite, caminhadora. Eduardo Santos, grande Maneco Tchembo, bicho caminhador. Meu amigão, obrigado aí pela presença, sempre aqui no estúdio, sempre dando esse carinho. A Miriam Tavares, boa noite com alegria. Obrigado, mana, pelas lindas fotos que tu mandou, realmente inspiraram ainda mais esse programa, né? E são os retratos da minha lembrança também a partir de agora. A Lúcia Silveira, Tchembo Negrinho. Tchembo Neguinha. A Rafaela Soares, sucesso sempre. Obrigado, Rafa. A Evelyn te mandou um coração. E a Evelyn, inclusive, ela tem os filhos dela, são filhos pequenos, eles são crianças, né? E um deles disse assim: cara, você tem que gravar a música Retratos da Lembrança. Olha só como a música tem esse poder, né? Essa música não está ainda... Foi registrada no meu trabalho autoral como o Manuel Tchembo em carreira solo, só fiz na época da Panaceia, e eles me cobram muito que eu faça esse registro, então, do Bicho Caminhador. Do Bicho Caminhador, não, do Retratos da Lembrança, né? Falando do Retratos da Lembrança. Então, um beijão para todos aí, para Evelyn e toda a família querida aí. É isso aí. Então, vamos seguir um pouco mais. Falando no Cadu, hoje eu conversei com ele um pouco, né? E o Cadu, com certeza, é uma das presenças confirmadas aqui no nosso podcast, que ele não vai só falar por que ele quis fazer registrar minha história nessa biografia, né, Compondo Vidas, mas ele vai falar também das outras obras e dos trabalhos que ele tem feito. O Cadu é um palestrante juvenil, tem feito alguns trabalhos associados a algumas faculdades e escolas, e ele tem passado esse exemplo dele, né, de artista, de autor, para outras crianças e outros jovens também, que isso é muito importante para a nossa cultura. Nós tivemos lançando esse livro na última edição da Feira do Livro aqui de Viamão, a FLIV, e foi muito bacana. A gente fez um pocket show e uma leitura de trechos do livro, né? E já temos o convite, isso o Cadu não sabe ainda, da Feira do Livro de Canoas, que vai ser em setembro agora. A gente está fazendo também uma sessão de autógrafos e está falando um pouco do livro lá. Para quem tem interesse de conhecer mais sobre a história do Manuel Tchembo, sobre a ótica desse jovem escritor, que vocês podem ver pelo meu livro aqui, ó. Esse livro aqui virou um livrinho de cabeceira, né? Aqui está autografado pelo Cadu. Não sei se pega na câmera, acho que não.
esse livro aqui fala um pouco da minha história, fala da história desde a infância, por que eu entrei no caminho da arte, né, tendo uma família tão musical e tudo mais, mas no final ele é um compêndio de coisas tão maravilhosas de filosofia, onde o Cadu se debruçou na história da música brasileira e na história da música gaúcha, em seus detalhes aqui, por exemplo, aqui nas referências, as obras que ele consultou para fazer, aprofundar, em tudo na história que eu fui contando para ele, ele foi a fundo para pesquisar e ver, para entender um pouco a minha cabeça também. Então ele passou por referências como Mário Barbará, Cleito Cledir, Djavan, Gilberto Gil, várias entrevistas, né? Ele passou por assistindo programas que eu havia gravado como o show de lançamento, no programa Fora de Série, da Ubra TV, na época, que eu fiz no Teatro Renascença. Vários documentários ele assistiu e cita nessa obra aqui Sérgio Ferreira, os Ramil, né? Os irmãos Ramil, todos ali. Vitor Ramil, ele cita. Então, assim, é uma obra que ele aprofundou bastante. Por que ele fez isso? Ele foi a fundo por causa que eu fui contando coisas assim das minhas influências e ele quis entender ainda mais sobre as minhas raízes. Só que ele começou a trazer para esse livro um outro olhar. Não só o olhar do Manuel que o inspirou, mas ele conseguiu trazer para esse livro nuances filosóficas de quem tem a música não como uma coisa para produção em massa, como espetáculo, mas como uma coisa para realmente retratar aquele momento, um momento de caminhada. Então, que não faz música por encomenda, que faz música porque aquilo toca a sua alma e isso pode também acabar sem essa intenção inspirando outras pessoas, né, emocionando outras pessoas. E isso aconteceu comigo. Realmente o artista, quando faz uma música de coração, ele acaba... Essa emoção que está naquelas notas, que está naquelas palavras, elas vão longe, né? E geralmente quando eu venho no programa aqui, eu canto as minhas músicas, né? Aí o Sabella, que é o amigo que está sempre aqui, o Eduardo, no programa, ele falou, cara, tem que cantar também alguma música de outros compositores no programa, e hoje eu vou cantar. Eu vou cantar por causa que, falando nesse gancho, né, que o Retratos da Lembrança pegou o Luiz ali, né, do coração, né, e ele se emocionou e escreveu palavras lindíssimas para mim hoje. Da mesma forma, quando eu estava fazendo uma vivência lá no Rio de Janeiro, fiquei um tempo longe da minha família, da Rafaela, minha filhota, eu comprei uma fitinha, um disco do Cleito Cledir e comecei a ouvir. Imagina tu tá longe da tua terra e ouvindo os caras da tua terra, né? E aí uma música, quando eu ouvi, eu caí no choro e de lá para cá ela virou uma música muito especial para mim. Ela foi gravada já por muitos artistas renomados da música brasileira, como Milton Nascimento, Fafá de Belém, Maria Rita, e pelo Vitor Ramil e pelo Cleito Cledir. A música é do Vitor Ramil, chama Estrela Estrela. Vou dedicar para o Sabella, que ele comentou sobre essa música aqui. E aí quero compartilhar para vocês uma música também que me tocou quando eu estava longe. E as músicas têm esse poder. Microfone, amor. Eu estou muito tecnológico, eu tenho vários microfones. Esse aqui é o de cantar, aquele é só de falar. Estrela, estrela, como ser assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar ser.
constelação. Estás sob o mar das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. Eu canto por poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, com essa canção. Isso aí. Alguma coisa compartilhada aí? Sim. A Miriam mandou um tamo junto. Ramon mandou outro recado. Eduardo do Vila está mandando um abraço. Aí, Eduardo. Então, um abração para vocês do Vila que estão trabalhando aí, que estão curtindo essa história do Tchembo. Muito obrigado pela presença aqui. A Lúcia mandou também. Vitor Ramil, inspiração. Isso aí. O Vitor Ramil, nossa grama verde, né? Muitas músicas maravilhosas, nosso cancioneiro. Inspira muito a minha carreira, com certeza. Ele e aquela leva de compositores, né? Que trilharam ali a MPG, o nativismo, né? As Califórnias. Isso tudo tá no meu DNA, tá nas minhas músicas. Quando a gente faz música, a gente replica um pedacinho de cada uma dessas pessoas que inspiraram a gente, né? 2 semanas atrás, 15 dias mais ou menos, esteve conosco aqui no Sul, hospedados no Hotel Vila Aventura, e eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar muito sobre música, sobre arte, e acabamos ficando amigos. Odair Terra, um grande comunicador, ele é gaúcho, mas reside já em Goiânia há mais de 30 anos, lá fez toda a carreira dele praticamente, de comunicador. O pai também era um grande comunicador, e o Odair esteve conosco para fazer uma entrevista aqui com vários tradicionalistas no podcast dele, no programa que ele apresenta no canal Aparecida, e tive a honra de ser entrevistado pelo Odair lá no Vila Aventura, que sabia um pouco mais sobre a minha trajetória musical, assisti uma apresentação. E quando eu mostrei para ele o clipe Caminhos de Viamão, ele ficou assim realmente muito tocado, muito emocionado de um artista falar com tanto amor das belezas, da poesia, do povo, da terra onde ele reside. E ele pediu permissão, né, para eu liberar, para ele fazer a apresentação desse vídeo, desse clipe, no canal Aparecida. Isso muito me honra, mas eu acho que muito mais a cidade de Viamão, de poder levar um pouco do nosso nome, da nossa história para tão longe, né? Então, o Brasil todo assiste, né, a TV Aparecida. É um canal católico, mas aqui em Viamão, por exemplo, muitas pessoas me relatam que viram sobre esse clipe que está tocando nesse canal. Então, fico muito feliz de ter feito mais esse passo, né, no sentido de levar Viamão mais longe, né. E então vou pedir para soltar agora um VT, então, que é o Odair falando um pouquinho e também liberando esse clipe na íntegra para vocês aí. Um abraço. Estou passando aqui para convidar vocês que prestem bem atenção nesse artista que eu tive o prazer de gravá-lo lá na cidade de Viamão, coladinho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E esse cara é um ótimo artista, uma ótima pessoa e que fez uma linda homenagem à cidade de Viamão
Para quem é gaúcho, para quem é sulista, que sabe, Viamão fica ali do ladinho de Porto Alegre. E tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque o clipe ficou maravilhoso. E é muito importante poder mostrar para vocês quando as pessoas, os compositores, os artistas valorizam a sua terra, né? Então vamos curtir aí a linda homenagem do meu querido amigo Manuel Chembo, e que fez a linda cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, solta o VT, equipe! Vi as mãos se juntarem, mais e mais vão se envolver. Eu quero ver os caminhos de Viamão em cada cenário magistral, mãos em coração juntas por você, Viamão, vi as mãos se juntarem. É capital reconhecer, merece ser tua história, gente, memórias, teu relicário natural. Viamão, destino a se conhecer. Muito prazer, me dê a mão. Viamão, vi na mão, vi no coração desta terra, um lugar feito pra plantar, pronto pra colher tudo que sonhar. Viamão, vi na mão, vi no coração dessa gente, um lugar Viamão, vi na mão, vi no coração desta terra, um lugar feito pra plantar, pronto pra colher tudo que sonhar. Viamão, vi na mão, vi no coração dessa gente, um lugar Que maravilha. O Dair Terra, se estiver me assistindo, se assistir depois, na postagem que a gente vai fazer, né, no YouTube, quero te agradecer de coração pela generosidade, né, de ouvir a minha história, de também replicar esse clipe, né, no seu programa. Nossa casa está sempre aberta para você quando aparecer aqui no Sul. Muito obrigado e parabéns pela tua trajetória, pelo teu programa também, que é maravilhoso. Você que já lançou, né, já passou por você tantos nomes famosos aí da música sertaneja, lançou muita gente que a gente ouve muito aqui, né, nosso Brasil afora, e teve a generosidade então de levar um pouco do caminho de Viamão para os caminhos do Brasil. Muito obrigado. Esse caminho de Viamão que ele não para de se desdobrar, né? Recentemente eu tive um convite, eu não posso entrar em detalhes para não dar spoiler, é conteúdo para um próximo podcast, mas vou receber uma homenagem com essa música muito em breve, coisa que me emocionou quando eu tive a notícia hoje em primeira mão. Então eu acho que isso daí não é uma homenagem para o Manuel Chembo. O Manuel Chembo é só, como eu falei já um pouco atrás ali, um instrumento para as coisas boas, as coisas verdadeiras, né? E se essa música foi presenteada para mim, né, o Sabella acabou de falar em off aqui, não vai ter outra música como essa falando de Viamão. Claro que vai ter, Sabella. Por causa que é o Rastro Flor, né, Sabella? O Rastro Flor meu foi o livro ali, né, do
Barro Nuevo, né? Foi o Samuel falando com paixão por Viamão, ver essas pessoas que são empresários, empreendedores da cidade aqui, que desde muito tempo já estão investindo, mais de 30 anos estão acreditando em Viamão, mesmo quando o Viamão era pura estrada de chão e buraco, né? Viamão está evoluindo, está crescendo e essas pessoas acreditaram, né? Então o rastro flor dessas pessoas me inspirou e eu tenho certeza que essa minha contribuição, mesmo que pequena, vai inspirar muitas gerações a continuar, né? Trazendo Viamão para o lugar que ele merece, né? Que é uma grande cidade, foi capital, tem história, tem memórias, tem um povo maravilhoso. Então eu fico só, assim, ó, muito feliz, só alegria, como diz a Miriam, né? De poder ter sido um instrumento para que isso pudesse se materializar. Agora eu queria ouvir um pouquinho dessa minha plateia, essa minha audiência aí, qualificada, né? Que sempre me acompanha. Se querem ouvir alguma coisa especial que eu posso tocar para vocês aqui. A Lúcia está elogiando aqui as imagens do clipe. Que imagens lindas. Viamão é uma terra abençoada. Amo morar aqui. E o Paulo Machado também te deu palmas. Muito obrigado. Eu só não fiz mais imagens de Viamão por causa que eu tinha uma meta muito estreita ali, né? Eu tinha que entregar um clipe em uma semana, né? Até falando um pouquinho mais do clipe, né? Quando eu recebi, quando eu vi que tinha uma oportunidade de fazer um audiovisual, eu não tinha muito tempo, não tinha essa música gravada, então eu tinha que primeiro ir para um estúdio, fazer um voz e violão ali, com um clique, né? E depois ver para onde isso ia caminhar. Tive a sorte do Cássio Letona, meu produtor, que está sempre viajando, né, pelo Brasil, acompanhando grandes artistas aí. Ele está em Porto Alegre, daí ele vem para cá para o estúdio, daí ele gravou para mim um instrumental, baixo, bateria, e depois ele trouxe o Adriano Viger, que somou também na parte do teclado, e já tinha gravado a guitarra aqui em Viamão. Então, assim... E o clipe foi gravado também às pressas. Eu tive que ir para alguns pontos turísticos, Lago Tarumã, à frente da Igreja Matriz, para a Praia da Varzinha. E eu queria ter visitado a Estância das Oliveiras, queria ter visitado ali a Cervejaria Zapata, algumas vinícolas que a gente tem aqui na região, o Lavandário, né? Tinha lá também o Saint-Hilaire. Tinha muitos lugares aqui em Viamão que eu tinha que ter ido para fazer um registro, né? Não só nesses lugares, como alguns locais, né, alguns estabelecimentos de Viamão que são maravilhosos, né, que poderiam ter sido retratados, mas isso eu vou deixar para vocês. Caminhos de Viamão é a trilha, eu já tinha comentado isso sobre o Bastidores do Tiembo, né, e eu na semana passada não tive condições, eu criei o grupo, já tem 40 membros ali, mas eu vou alimentando ele com informações, e uma das que eu quero é que vocês compartilhem no grupo ou através do meu WhatsApp, né? Momentos vocês curtindo Viamão, uma paisagem bonita num pôr do sol de Viamão, ou num dia chuvoso de Viamão, num lugar, vocês tomando um mate, curtindo a vida, andando de bicicleta, fazendo uma selfie. Eu quero que vocês compartilhem, vocês que também amam Viamão, imagens, né? Me deem autorização ali e eu vou fazer aqui a publicação dessas imagens sobre o clipe Caminho, sobre a trilha Caminhos de Viamão. Vai ser muito lindo ver cada vez que vocês replicarem esses momentos conosco aqui e a gente está podendo mostrar, compartilhar com todo mundo. Eu acho que isso aí faz a autoestima da nossa terra aumentar cada vez mais, né? A gente tem que falar com muito orgulho dessa cidade que é muito linda, né? Tem um potencial vasto aí. Tem mais recado aqui, tá quase encerrando, já tá 44 minutos. Eduardo Santos, a música que fechou o último Lost. Uhum. Marco Lima. Boa noite, Manuel. Sorte e sucesso na tua caminhada. Obrigado, Marco, pela presença aqui com a gente. Patrick Martins Anota. Patrick. Grande artista e amigo, sucesso sempre. Patrick é uma grande voz, um ser humano 100%, né? Que é uma honra ter conhecido ele, faz uma apresentação maravilhosa de violão e voz, às vezes leva um outro instrumentista para acompanhá-lo lá no Resort Vila Aventura. Patrick, um grande abraço, muito obrigado pela tua companhia aqui com a gente.
Uma hora eu quero te trazer aqui no programa para tu falar um pouco da tua trajetória também, Patrick. Maria Tereza Tavares Fuji. Que coisa boa ouvir essas histórias que reportam a nossa infância e adolescência. O tio e a tia acolhiam todos com muito amor. Embora a família ser numerosa, era muito acalentador conviver com tanta generosidade e afetividade. Obrigado, prima. Obrigado aí por participar. Inicialmente ela tinha achado que era um show que eu ia fazer aqui em Porto Alegre, né? Mas esse bate-papo, essa sala de estar aqui está aberta quando quiser aparecer. Toda semana, nas quintas-feiras, às 20 horas, a gente vai estar trazendo aqui outros bichos caminhadores, né? Falar um pouquinho da trajetória de tanta gente que vai deixando o rastro flor aí para nossas vidas, né? E por falar nisso, era para ter trazido essa semana aqui a Laureci, né, da Fito Misturas, que é uma empresária daqui da região, que é uma humanitária também, faz um trabalho muito bonito, muito caridoso, muito generoso. Inclusive, na pandemia, quando a gente esteve mal ali no Vila Aventura, muitos de nós ali tivemos que ter cuidados especiais, ela teve com muito carinho cuidando da gente. Então, a Laureci vai ser a pauta da semana que vem, a gente vai trazer um pouquinho da história dela, mas não tanto sobre os feitos, né, as conquistas, tudo mais, mas é um pouco o que motivou ela, qual foi a dor dela que levou ela a se lançar na terra para ser uma coisa que ela não imaginava. Eu sei que ela era concursada e tinha um serviço público e tudo mais, e ela abriu mão para ser uma empresária numa coisa que ela acredita. Eu quero saber esse tipo de história, né? Esse tipo de dor. O que faz a pessoa, às vezes, dar uma virada na vida, não digo só no sentido profissional, no sentido pessoal também, né? De se mudar para um outro lugar totalmente diferente, de uma hora para outra escrever um livro, fazer uma coisa diferente, né? Então é essa história das pessoas que eu quero ouvir, entender o sentimento, né? O que motivou. Isso que eu quero passar para vocês, porque isso é o que inspira, né? Tu ouvir a história do que motivou. Eu ouvi o documentário sobre a vida do Ayrton Senna, né? Que foi um grande piloto ali, e tu vê que ele tinha aquela coisa tão forte dentro dele, né? Que independente das barreiras que ele teve ali, que poderiam fazer ele desistir, ele, contra tudo e contra todos, ele foi lá e se tornou a pessoa, o ídolo, também humanitário, né? Que ele foi para nós e deixou um rastro flor, com certeza, para muita gente aí. Hoje ele é um case a ser usado por muitos palestrantes, né? E por muitas pessoas também que não são palestrantes, mas se inspiram naquele grande brasileiro, né? Grande ser humano. Alguma sugestão de música para finalizar, então, o programa que a gente está quase estourando aqui? Aqui ninguém compartilhou ainda. Tá. A Gabriela, a música que ela usou para a gente se aproximar, né? A gente já está 2 anos casados, né? 2 anos casados. 2 anos casados e 5 anos na parceria, né? Uma relação que foi muito em função também da arte, das coisas que a gente gosta junto, né? E ela então foi num show do Cleito Cledir aqui em Viamão e registrou uma passagem de som lá da música Paixão do Cleito Cledir, que praticamente é quase um conterrâneo meu, né? Porque eu nasci em Canguçu, mas me criei de 6 anos até os 18 anos, morei em Pelotas. Tinha um disco do Cleito Cledir que a gente ouvia, chegava a arranhar de tanto que a gente virava ele para ouvir. E uma das músicas do Cleito Cledir que eu acho muito significativas para esse meu encontro com a Gabriela, então, é Paixão. E ela pediu, então, canta Paixão para nós aqui no programa. Então, hoje é a segunda música que não é minha que eu vou cantar aqui hoje, Sabela. A primeira foi para a Sabela, agora a segunda é para a Gabriela. E hoje também temos no estúdio a Isabela, que veio também fazer companhia para nós, não quis aparecer nas câmeras. A minha filhinha do coração está aqui junto hoje também. Quero já desde já agradecer ao Pavão pela generosidade, pelo carinho, pelo profissionalismo que ele faz esse programa, pelo Sabela, também por estar sempre conosco aqui, pelo apoio da Gabriela. Deixar a todos um grande beijo. Vamos encerrar com essa canção aqui então, tá? Um beijão, muito obrigado. Eu sou o Manuel Tchembo, esse é o Bicho Caminhador. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente caminha um pouco mais juntos. Um abraço. Microfone.
Tecnologia. Aí, Pelota, isso é pra vocês. Amo tua voz e tua cor, e o teu jeito de fazer amor, revirando os olhos e o tapete, suspirando em falsete, coisas que eu nem sei contar. Ser feliz é tudo que se quer. Ah, esse maldito fez chiclete. De repente a gente rasga a roupa e uma febre muito louca faz o corpo arrepiar. Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. Quando bebo perco o juízo, não me responsabilizo, nem por mim, nem por ninguém. Mamá, não quero ficar na tua vida como uma paixão mal resolvida, essas que a gente tem ciúme e se encharca de perfume, mas que tenta se matar. Vou ficar até o fim do dia, decorando tua geografia. Essa aventura em carne e osso deixa marcas no pescoço, faz a gente levitar. Tens o não sei que de paraíso e o corpo mais preciso que o mais lindo dos mortais. Tens uma beleza infinita, a boca mais bonita que a minha já tocou. Mamá. Até a próxima. Semente pendente em um colar, linda, mas somente queria era germinar. Eu quero, eu busco, eu sigo, eu vou. Sou bicho caminhador, me lanço ao solo em rastro flor. Caminha bicho, bicho caminhador, com a minha, com a sua, com a nossa dor.
bicho, caminha, bicho, bicho caminhador. Semente, flor. Caminha, bicho,